Olá, seja bem-vindo ao canal do Português em Foco no YouTube. Eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas falando sobre as orações subordinadas. Nas aulas anteriores nós falamos sobre as subordinadas substantivas, sobre as subordinadas adjetivas e agora nós vamos falar sobre as subordinadas adverbiais. Hoje eu vou abordar as principais características desse tipo de oração que sempre cai em concurso público. Como o nome já sugere, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que expressam circunstâncias, ou seja, propriamente do advérbio, e funcionam, é claro, como adjuntos adverbiais. Uma outra coisa que você precisa saber, ela é introduzida pelas conjunções subordinativas, mas cuidado, exceto as subordinativas integrantes. E é óbvio que você já sabe que as conjunções subordinativas integrantes iniciam ou introduzem as orações subordinadas substantivas. Então, lembrando que a conjunção que introduz uma oração subordinada adverbial é chamada de conjunção subordinativa, com exceção, é claro, das subordinativas integrantes. Então, nós vamos falar propriamente das circunstâncias das orações subordinadas adverbiais. A primeira circunstância que eu quero falar é a circunstância causal, ou seja, é a oração subordinada adverbial causal. Como o nome já diz, ela expressa uma causa de algo que ocorre, sabe onde? Na oração principal. Quais são as principais conjunções dessa oração subordinada adverbial causal? A principal conjunção é o porquê. Existem outras? Claro que sim. Como, visto que, já que, são conjunções ou locuções conjuntivas que acabam introduzindo ou dando essa ideia, esse valor semântico de causa. Vamos ver um exemplo. Se eu falasse assim: o Fernando não veio porque estava doente. Ora, perceba que aqui nós temos dois verbos, certo? Nós temos o verbo conjugado aqui veio e o verbo estava. Ora, dois verbos, duas orações. Onde eu separo essa oração? Bem aqui, antes do conectivo. O conectivo é o porquê. Então veja que a oração que expressa a causa de algo que ocorre na oração principal é justamente a introduzida pela conjunção subordinativa. Então perceba que eu vou marcar aqui. Ora, a oração que não apresenta a conjunção nós chamamos de oração principal, aqui representada por OP. E a oração que é introduzida pelo conector, veja que esse conector apresenta a ideia semântica de causa, ou seja, o fato de ele estar doente. Então perceba que aqui eu tenho que classificar essa oração como oração subordinada adverbial causal. Essa conjunção porque poderia ser alterada sem nenhum prejuízo semântico para a estrutura da oração, por exemplo, pela locução visto que. Faltou um que aqui, deixa eu colocar. Perfeito. Então, eu poderia falar: o Fernando não veio visto que estava doente. Poderia trocar por já que? Sim, o Fernando não veio já que estava doente. De qualquer forma, o valor semântico que nós temos nessa oração é o valor semântico causal, é a circunstância de causa. E lembrando que o porquê é a conjunção subordinativa causal. Nós vamos para o segundo tipo de oração subordinada adverbial. Vejamos, a oração subordinada adverbial comparativa. Ora, como o nome já está dizendo, ela é o segundo termo de uma comparação. Precisa haver uma relação de comparação, é óbvio, porque senão ela não é uma oração comparativa, mas veja que você vai comparar dois elementos. E a oração comparativa é exatamente o segundo termo de uma comparação. Qual é a principal conjunção? A conjunção como. Veja um exemplo. Ele é magro como o pai. Ora, nós temos aqui dois verbos também, o verbo ser conjugado aqui,
E repare que o outro verbo, o segundo verbo, o verbo da segunda oração, está subentendido, é um verbo que está implícito. É uma característica própria da oração subordinada adverbial comparativa. Você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Veja que este verbo é repetido aqui implicitamente no final. Ele é magro como o pai é. Então, recapitulando, uma das características da oração subordinada adverbial comparativa é a omissão ou é trazer o verbo implícito. Então, perceba que nós temos a divisão aqui, justamente na conjunção subordinativa. Ora, esta oração é a principal, vou marcar aqui, colocar aqui. Ele é magro é a oração principal. Veja que nós temos um elemento e aqui o segundo elemento. A oração comparativa é sempre o segundo termo de uma comparação. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial comparativa. Lembrando que nós temos o como, que é a conjunção subordinativa, que expressa esse valor de comparação, e uma outra característica da oração comparativa é que ela traz o verbo implícito em sua estrutura. Na próxima aula, nós vamos continuar com as orações subordinadas adverbiais. Nós vamos ainda falar das orações subordinadas adverbiais concessivas, condicionais, temporais, várias outras classificações que nós vamos falar já já no próximo vídeo. Até já!